Há ilhas que parecem distantes. E há outras que parecem separadas não apenas pelo mar, mas pela própria lógica do mundo conhecido. Há lugares onde a natureza não se limitou a florescer, reinventou-se, criando formas, ritmos e silêncios que parecem pertencer a um tempo mais antigo e mais estranho. Essa é Madagascar, uma terra insular de maravilha, mistério e raridade viva, suspensa no Índico como um universo que evoluiu à parte de tudo o resto. Madagascar não se deixa resumir numa única imagem. Muda de florestas úmidas mergulhadas em sombra para planícies vermelhas pontuadas por baobás, de terras altas ondulantes para costas luminosas banhadas por recifes e mar azul profundo. A sua beleza não parece apenas tropical, parece quase primordial. O isolamento moldou-lhe o destino. Separada do continente durante milhões de anos, a ilha tornou-se um santuário de vida singular, onde o familiar se transforma em algo inesperado e onde cada paisagem carrega a impressão de um mundo escrito por outra imaginação. Mas para lá dessa extraordinária identidade natural existe uma herança humana igualmente poderosa, feita de travessias, ancestralidade e permanência, que nos conduz de forma natural à cultura, à história e à alma do seu povo. Madagascar guarda uma identidade cultural rara, tecida por raízes africanas e austronésias, visível na língua, na música, nos rituais e na forma como a memória continua a viver no cotidiano. A história aqui não se impõe através da grandiosidade monumental,
mas através de atmosferas, crenças e continuidades invisíveis que ligam a Terra aos antepassados com uma dignidade silenciosa. E é precisamente dessa união entre natureza irrepetível, memória profunda e presença humana que nasce o impulso de avançar, em direção a um lugar concreto onde o lado mais secreto de Madagascar se torna impossível de esquecer. No coração das terras altas centrais de Madagascar, Antananarivo ergue-se sobre colinas e cristas rochosas como uma capital construída mais por altitude e memória do que por plano linear. Fundada no século XVII, tornou-se centro do poder merina e continua a afirmar-se como a capital nacional, com o antigo complexo real no alto da cidade a dominar simbolicamente o horizonte. O que torna Antananarivo tão cativante é a forma como a cidade sobe e desce em camadas, escadarias, avenidas inclinadas, bairros densos e colinas sucessivas que lhe dão um ritmo visual muito próprio. Britânica descreve-a como uma cidade erguida sobre uma colina alta, coroada pelo antigo domínio real, o que ajuda a explicar porque a capital parece sempre observada de cima pela sua própria história. Antananarivo não foi apenas um centro urbano, foi o núcleo político do reino nas terras altas. A tradição real da região de Antananarivo é também refletida pelo património de Amboimanga, que a Unesco descreve como um conjunto rova e paisagem cultural associada ao poder político e espiritual dos Imerina entre os séculos XVI e XIX. Essa proximidade histórica dá à capital uma densidade rara, onde cidade e soberania parecem inseparáveis. A cidade ganhou novas camadas sob o domínio colonial francês, mas sem perder o seu eixo histórico. Britânica registra Antananarivo como capital nacional de Madagascar, enquanto outras fontes descrevem a sua expansão urbana posterior, o que reforça a sensação de uma capital que nunca deixou de se reinventar sem cortar totalmente com as suas raízes. É por isso que Antananarivo permanece na memória de forma tão particular, não como uma capital de impacto imediato, mas como uma cidade de relevo, poder antigo e continuidade viva. E a partir destas colinas carregadas de história, a viagem pode avançar naturalmente para um palácio, um bairro alto ou um mirador onde a alma de Antananarivo se torna ainda mais nítida.
No oeste de Madagascar, perto de Morondava, a Avenida dos Baobás surge como uma visão quase impossível, uma estrada de terra ladeada por gigantes ancestrais que se erguem contra o céu com uma autoridade silenciosa. Não parece apenas uma paisagem, parece um portal para um mundo mais antigo, onde o tempo cresceu em troncos monumentais e raízes invisíveis. O que torna este lugar inesquecível é a presença dos próprios baobás. Alguns ultrapassam várias dezenas de metros de altura, com troncos espessos e formas esculturais que parecem invertidas, como se as raízes tivessem sido lançadas para o ar. Aqui, a natureza não procura delicadeza, impõe grandeza. A Avenida dos Baobás tornou-se uma das imagens mais emblemáticas da ilha, não apenas pela beleza, mas pela singularidade absoluta. Estas árvores pertencem a espécies intimamente ligadas a Madagascar, reforçando a sensação de estarmos num território onde a vida evoluiu segundo regras próprias, afastadas do resto do mundo. Mas o verdadeiro poder deste lugar revela-se na atmosfera. Ao nascer ou ao pôr do sol, quando a luz incendeia a terra vermelha e alonga as sombras dos troncos, a avenida transforma-se num cenário quase sagrado. O silêncio, a distância e a escala criam uma emoção rara, a de estar diante de algo simultaneamente simples e monumental. É por isso que a Avenida dos Baobás permanece na memória muito depois da partida. Não é apenas uma estrada entre árvores, mas uma experiência de tempo, luz e presença. E a partir desta passagem lendária, a viagem pode avançar naturalmente para florestas, aldeias e horizontes onde Madagascar revela ainda mais do seu lado secreto e inesquecível.
No sudoeste de Madagascar, o Parque Nacional de Isalo abre-se como uma vasta catedral de pedra e luz, onde canhões profundos, planaltos áridos e formas rochosas esculpidas pelo tempo criam uma paisagem de imponência quase cinematográfica. Não entra em cena como um simples parque natural, mas como um mundo mineral separado do resto da ilha. O que torna Isalo tão arrebatador é a forma como milhões de anos de vento e água talharam o granito em gargantas, torres, passagens estreitas e relevos inesperados. Cada curva revela uma nova composição de sombra e altitude, como se a montanha estivesse em constante metamorfose. Ao contrário das florestas úmidas e costas tropicais associadas à ilha, Isalo mostra uma face completamente distinta de Madagascar. Aqui dominam horizontes secos, vegetação resistente e vastidões douradas, oferecendo uma sensação de isolamento nobre e liberdade absoluta. Mas Isalo não é apenas dureza geológica. Entre desfiladeiros e ravinas escondem-se palmeirais, piscinas naturais e bolsões de biodiversidade onde a vida persiste com elegância surpreendente. Essa tensão entre severidade exterior e delicadeza oculta dá ao parque a sua força emocional. É por isso que Isalo permanece na memória como uma revelação. Não apenas pela escala ou pela beleza, mas pela sensação de descobrir um Madagascar inesperado, austero e profundamente vivo. E a partir deste reino de pedra e silêncio, a viagem pode avançar naturalmente para um canhão, uma piscina natural ou um mirador onde Isalo se torna ainda mais inesquecível. No oeste de Madagascar, entre a secura da Terra Vermelha e a proximidade do Canal de Moçambique, a floresta de Quirindi revela-se como um reino discreto de sombra, silêncio e vida rara. À primeira vista, não impressiona pela grandiosidade imediata, mas pela sensação de entrar num ecossistema secreto, onde cada som e cada movimento parecem carregar significado. O que torna Quirindi tão singular é o facto de ser uma floresta seca decídua, muito distinta das selvas úmidas que muitos associam a Madagascar. Durante parte do ano,
as árvores perdem as folhas e a paisagem adquire um aspecto austero, quase minimalista, revelando a estrutura nua da natureza com uma beleza inesperada. Mas por detrás dessa aparência contida esconde-se uma extraordinária riqueza biológica. Quirindi é conhecida pela presença de lémures, aves raras, répteis e do célebre fossa, o maior predador nativo da ilha. Aqui, a singularidade de Madagascar torna-se íntima, observável ao nível do olhar e do detalhe. É depois do pôr do sol que a floresta ganha outra dimensão. Quando a luz desaparece, surgem olhos brilhantes entre os ramos, sons invisíveis atravessam o ar e a escuridão parece revelar uma segunda camada do mundo natural. Quirindi transforma-se então num cenário quase mítico, onde o desconhecido se move em silêncio. É por isso que a floresta de Quirindi permanece na memória de forma tão intensa. Não pela escala monumental, mas pela rara sensação de proximidade com uma natureza que existe apenas aqui. E a partir deste labirinto de troncos, sombra e vida escondida, a viagem pode avançar naturalmente para trilhos noturnos, encontros selvagens e momentos onde Madagascar revela o seu lado mais enigmático. No sudoeste de Madagascar, o Parque Nacional de Isalo abre-se como uma vasta catedral de pedra e luz, onde canhões profundos, planaltos áridos e formas rochosas esculpidas pelo tempo criam uma paisagem de imponência quase cinematográfica. Não entra em cena como um simples parque natural, mas como um mundo mineral separado do resto da ilha. O que torna Isalo tão arrebatador é a forma como milhões de anos de vento e água talharam o granito em gargantas, torres, passagens estreitas e relevos inesperados. Cada curva revela uma nova composição de sombra e altitude, como se a montanha estivesse em constante metamorfose. Ao contrário das florestas úmidas e costas tropicais associadas à ilha,
Isao mostra uma face completamente distinta de Madagascar. Aqui dominam horizontes secos, vegetação resistente e vastidões douradas, oferecendo uma sensação de isolamento nobre e liberdade absoluta. Mas Isao não é apenas dureza geológica. Entre desfiladeiros e ravinas escondem-se palmeirais, piscinas naturais e bolsões de biodiversidade onde a vida persiste com elegância surpreendente. Essa tensão entre severidade exterior e delicadeza oculta dá ao parque a sua força emocional. É por isso que Isao permanece na memória como uma revelação. Não apenas pela escala ou pela beleza, mas pela sensação de descobrir um Madagascar inesperado, austero e profundamente vivo. E a partir deste reino de pedra e silêncio, a viagem pode avançar naturalmente para um canhão, uma piscina natural ou um mirador onde Isao se torna ainda mais inesquecível. Há ilhas que parecem distantes. E há outras que parecem separadas não apenas pelo mar, mas pela própria lógica do mundo conhecido. Há lugares onde a natureza não se limitou a florescer, reinventou-se, criando formas, ritmos e silêncios que parecem pertencer a um tempo mais antigo e mais estranho. Essa é Madagascar, uma terra insular de maravilha, mistério e raridade viva, suspensa no Índico como um universo que evoluiu à parte de tudo o resto. Madagascar não se deixa resumir numa única imagem. Muda de florestas úmidas mergulhadas em sombra para planícies vermelhas pontuadas por baobás, de terras altas ondulantes para costas luminosas banhadas por recifes e mar azul profundo.
A sua beleza não parece apenas tropical, parece quase primordial. O isolamento moldou-lhe o destino. Separada do continente durante milhões de anos, a ilha tornou-se um santuário de vida singular, onde o familiar se transforma em algo inesperado e onde cada paisagem carrega a impressão de um mundo escrito por outra imaginação. Mas para lá dessa extraordinária identidade natural existe uma herança humana igualmente poderosa, feita de travessias, ancestralidade e permanência, que nos conduz de forma natural à cultura, à história e à alma do seu povo. Madagascar guarda uma identidade cultural rara, tecida por raízes africanas e austronésias, visível na língua, na música, nos rituais e na forma como a memória continua a viver no cotidiano. A história aqui não se impõe através da grandiosidade monumental, mas através de atmosferas, crenças e continuidades invisíveis que ligam a Terra aos antepassados com uma dignidade silenciosa. E é precisamente dessa união entre natureza irrepetível, memória profunda e presença humana que nasce o impulso de avançar, em direção a um lugar concreto onde o lado mais secreto de Madagascar se torna impossível de esquecer. No coração das terras altas centrais de Madagascar, Antananarivo ergue-se sobre colinas e cristas rochosas como uma capital construída mais por altitude e memória do que por plano linear. Fundada no século XVII, tornou-se centro do poder merina e continua a afirmar-se como a capital nacional, com o antigo complexo real no alto da cidade a dominar simbolicamente o horizonte. O que torna Antananarivo tão cativante é a forma como a cidade sobe e desce em camadas, escadarias, avenidas inclinadas, bairros densos e colinas sucessivas que lhe dão um ritmo visual muito próprio. Britânica descreve-a como uma cidade erguida sobre uma colina alta, coroada pelo antigo domínio real, o que ajuda a explicar porque a capital parece sempre observada de cima pela sua própria história. Antananarivo não foi apenas um centro urbano,
foi o núcleo político do reino nas Terras Altas. A tradição real da região de Antananarivo é também refletida pelo património de Amboimanga, que a Unesco descreve como um conjunto rova e paisagem cultural associada ao poder político e espiritual dos Imerina entre os séculos XVI e XIX. Essa proximidade histórica dá à capital uma densidade rara, onde cidade e soberania parecem inseparáveis. A cidade ganhou novas camadas sob o domínio colonial francês, mas sem perder o seu eixo histórico. Britânica registra Antananarivo como capital nacional de Madagascar, enquanto outras fontes descrevem a sua expansão urbana posterior, o que reforça a sensação de uma capital que nunca deixou de se reinventar sem cortar totalmente com as suas raízes. É por isso que Antananarivo permanece na memória de forma tão particular, não como uma capital de impacto imediato, mas como uma cidade de relevo, poder antigo e continuidade viva. E a partir destas colinas carregadas de história, a viagem pode avançar naturalmente para um palácio, um bairro alto ou um mirador onde a alma de Antananarivo se torna ainda mais nítida. No oeste de Madagascar, perto de Morondava, a Avenida dos Baobás surge como uma visão quase impossível, uma estrada de terra ladeada por gigantes ancestrais que se erguem contra o céu com uma autoridade silenciosa. Não parece apenas uma paisagem, parece um portal para um mundo mais antigo, onde o tempo cresceu em troncos monumentais e raízes invisíveis. O que torna este lugar inesquecível é a presença dos próprios baobás. Alguns ultrapassam várias dezenas de metros de altura, com troncos espessos e formas esculturais que parecem vertidas, como se as raízes tivessem sido lançadas para o ar. Aqui, a natureza não procura delicadeza, impõe grandeza.
A Avenida dos Baobás tornou-se uma das imagens mais emblemáticas da ilha, não apenas pela beleza, mas pela singularidade absoluta. Estas árvores pertencem a espécies intimamente ligadas a Madagascar, reforçando a sensação de estarmos num território onde a vida evoluiu segundo regras próprias, afastadas do resto do mundo. Mas o verdadeiro poder deste lugar revela-se na atmosfera. Ao nascer ou ao pôr do sol, quando a luz incendeia a terra vermelha e alonga as sombras dos troncos, a avenida transforma-se num cenário quase sagrado. O silêncio, a distância e a escala criam uma emoção rara, a de estar diante de algo simultaneamente simples e monumental. É por isso que a Avenida dos Baobás permanece na memória muito depois da partida. Não é apenas uma estrada entre árvores, mas uma experiência de tempo, luz e presença. E a partir desta passagem lendária, a viagem pode avançar naturalmente para florestas, aldeias e horizontes onde Madagascar revela ainda mais do seu lado secreto e inesquecível. No sudoeste de Madagascar, o Parque Nacional de Isalo abre-se como uma vasta catedral de pedra e luz, onde canhões profundos, planaltos áridos e formas rochosas esculpidas pelo tempo criam uma paisagem de imponência quase cinematográfica. Não entra em cena como um simples parque natural, mas como um mundo mineral separado do resto da ilha. O que torna Isalo tão arrebatador é a forma como milhões de anos de vento e água talharam o granito em gargantas, torres, passagens estreitas e relevos inesperados. Cada curva revela uma nova composição de sombra e altitude, como se a montanha estivesse em constante metamorfose. Ao contrário das florestas úmidas e costas tropicais associadas à ilha, Isalo mostra uma face completamente distinta de Madagascar. Aqui dominam horizontes secos, vegetação resistente e vastidões douradas, oferecendo uma sensação de isolamento nobre e liberdade absoluta.
Mas Isalo não é apenas dureza geológica. Entre desfiladeiros e ravinas escondem-se palmeirais, piscinas naturais e bolsões de biodiversidade onde a vida persiste com elegância surpreendente. Essa tensão entre severidade exterior e delicadeza oculta dá ao parque a sua força emocional. É por isso que Isalo permanece na memória como uma revelação. Não apenas pela escala ou pela beleza, mas pela sensação de descobrir um Madagascar inesperado, austero e profundamente vivo. E a partir deste reino de pedra e silêncio, a viagem pode avançar naturalmente para um canhão, uma piscina natural ou um mirador onde Isalo se torna ainda mais inesquecível. No oeste de Madagascar, entre a secura da Terra Vermelha e a proximidade do Canal de Moçambique, a floresta de Quirindi revela-se como um reino discreto de sombra, silêncio e vida rara. À primeira vista, não impressiona pela grandiosidade imediata, mas pela sensação de entrar num ecossistema secreto, onde cada som e cada movimento parecem carregar significado. O que torna Quirindi tão singular é o facto de ser uma floresta seca decídua, muito distinta das selvas úmidas que muitos associam a Madagascar. Durante parte do ano, as árvores perdem as folhas e a paisagem adquire um aspecto austero, quase minimalista, revelando a estrutura nua da natureza com uma beleza inesperada. Mas por detrás dessa aparência contida esconde-se uma extraordinária riqueza biológica. Quirindi é conhecida pela presença de lémures, aves raras, répteis e do célebre fossa, o maior predador nativo da ilha. Aqui, a singularidade de Madagascar torna-se íntima, observável ao nível do olhar e do detalhe. É depois do pôr do sol que a floresta ganha outra dimensão. Quando a luz desaparece, surgem olhos brilhantes entre os ramos, sons invisíveis atravessam o ar e a escuridão parece revelar uma segunda camada do mundo natural. Quirindi transforma-se então num cenário quase mítico, onde o desconhecido se move em silêncio.
É por isso que a floresta de Quirindi permanece na memória de forma tão intensa. Não pela escala monumental, mas pela rara sensação de proximidade com uma natureza que existe apenas aqui. E a partir deste labirinto de troncos, sombra e vida escondida, a viagem pode avançar naturalmente para trilhos noturnos, encontros selvagens e momentos onde Madagascar revela o seu lado mais enigmático. No sudoeste de Madagascar, o Parque Nacional de Isalo abre-se como uma vasta catedral de pedra e luz, onde canhões profundos, planaltos áridos e formas rochosas esculpidas pelo tempo criam uma paisagem de imponência quase cinematográfica. Não entra em cena como um simples parque natural, mas como um mundo mineral separado do resto da ilha. O que torna Isalo tão arrebatador é a forma como milhões de anos de vento e água talharam o Arnita em gargantas, torres, passagens estreitas e relevos inesperados. Cada curva revela uma nova composição de sombra e altitude, como se a montanha estivesse em constante metamorfose. Ao contrário das florestas úmidas e costas tropicais associadas à ilha, Isalo mostra uma face completamente distinta de Madagascar. Aqui dominam horizontes secos, vegetação resistente e vastidões douradas, oferecendo uma sensação de isolamento nobre e liberdade absoluta. Mas Isalo não é apenas dureza geológica. Entre desfiladeiros e ravinas escondem-se palmeirais, piscinas naturais e bolsões de biodiversidade onde a vida persiste com elegância surpreendente. Essa tensão entre severidade exterior e delicadeza oculta dá ao parque a sua força emocional. É por isso que Isalo permanece na memória como uma revelação. Não apenas pela escala ou pela beleza, mas pela sensação de descobrir um Madagascar inesperado, austero e profundamente vivo. E a partir deste reino de pedra e silêncio, a viagem pode avançar naturalmente para um canhão,
uma piscina natural ou um mirador onde Isao se torna ainda mais inesquecível.